Olá, é com muita alegria que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz como tema o Espiritismo esclarece. Estaremos abordando durante o nosso programa as questões como o que diz a doutrina espírita sobre o câncer, a síndrome de Down, o porquê uns nascem cegos, surdos e mudos, e outros sem as mãos e sem as pernas, outros na sua tenra idade trazem doenças e deformidades, e qual é o esclarecimento da doutrina espírita sobre a homossexualidade. Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa, e nós contamos com a sua participação. Os nossos telefones estarão aí na tela, você pode ligar ou você pode enviar sua mensagem de texto. Também você pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Acesse o site da Liga Espírita Pelotense e esteja bem informado tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse e visite o site da Liga Espírita Pelotense. O Espiritismo esclarece. Este é o tema que estaremos abordando a partir de agora com o nosso convidado, o nosso amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, que felicidade, que emoção contarmos novamente com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Com certeza, a recíproca é verdadeira. Eu também, sempre que sou chamado aqui no programa por vocês, Madeira, eu me sinto muito feliz, porque a gente tem a oportunidade de acompanhar o programa e a gente tem visto assim, que maravilha o crescimento que o programa vem adquirindo a cada semana, os assuntos assim muito tocantes com relação a todas as necessidades que nós temos. Então assim, eu me sinto muito feliz por ser uma sementinha, sabe, que faz parte desse grupo. Isso para mim me ajuda muito nas avaliações que a gente faz a respeito dessa nossa caminhada na doutrina espírita. Nós diríamos assim que esse trabalho que a gente realiza aqui, ele alavanca muita coisa para a gente, nos auxilia muito, nos dá uma visão muito ampla das necessidades que os irmãozinhos têm lá fora, que a gente tem no nosso dia a dia. Então é muito importante, a gente está crescendo muito e cada vez mais a gente agradece pela oportunidade de estar aqui. Nós ficamos felizes e também agradecemos a tua participação, que sempre nos ajuda a fazer esses programas, como também outros convidados. Edmilson, qual o esclarecimento da doutrina espírita sobre o câncer? O câncer, Madeira, é uma das doenças que mais mata no mundo. Para que a gente possa assim ter uma ideia, na juventude ela é a doença que mais mata. Um levantamento feito no Instituto do Câncer prova que é a doença que mais mata hoje. E principalmente no jovem, ela é muito mais agressiva do que no idoso, né? no adulto. E principalmente no jovem também, a dificuldade dela ser diagnosticada é muito maior. Então existe uma dificuldade muito grande. É um descontrole, um descompasso das células neoplásicas, que realmente a ciência, a medicina vem lutando muito para tentar achar o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, para nos auxiliar a vencer uma das enfermidades que mais tem levado irmãozinhos para a esfera espiritual. Mas assim, Madeira, é muito importante dentro da questão a gente trazer um entendimento que nós vamos encontrar assim como parâmetro, como base, o Livro dos Espíritos. Lá na questão 217, o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, uma obra de Kardec, onde Kardec pergunta aos espíritos com relação ao corpo físico. Ele faz a seguinte pergunta: nas sucessivas reencarnações, o espírito, o corpo traz consigo os traços da reencarnação anterior? E os espíritos respondem não.
Um corpo que se terminou não é parâmetro para um outro, mas são incisivos em dizer que o espírito reflete o corpo. Então, na verdade, a doença, o câncer, ela é uma doença do corpo. Porque uma coisa muito lógica da gente entender, Madeira, é que o espírito não adoece. Porque se o espírito adoecesse, ele morreria. E ele não morre, nós somos eternos. Então, o reflexo do espírito se dá no corpo. E com isto, nós adoecemos. Mas é importante, assim, claro que a gente sabe que a doutrina dos espíritos, ela é consoladora, ela é esclarecedora e nos conforta. Mas nós usamos, por vezes, de determinados confortos que vão um pouco de encontro, Madeira, à realidade. Como, por exemplo, a gente atribuir a doença do câncer, que tem matado assim, um horror de gente, né? A gente atribuir ao pretérito, ao passado, às vidas passadas. Direcionar como se fosse uma doença que nós somente trazemos na nossa bagagem de vidas passadas. E, na verdade, existem vários fatores, e a grande maioria dos fatores causadores do câncer estão na ação, na nossa conduta diária, no nosso na vida presente, naquilo que a gente faz. O próprio fumo, as drogas de maneira geral, a alimentação, o consumismo. Gente, o sentimento de ódio, de raiva. Eu já ia tocar exatamente nesse assunto, Madeira. Exatamente isso. O ódio, a raiva, a ira, a negligência de valores, gente, elas causam em nós, eu não gosto de usar o termo mal, mas elas causam em nós uma dificuldade tão grande que dissemina rapidamente com o poderio de captação de fluido, do fluido universal que nos mantém. Porque o que nos leva à morte, Madeira? A falta de captação desse fluido, de buscarmos no cosmos essa predisposição a nos mantermos vivos. Então, determinados atos cerceiam, como, por exemplo, tu te fechar para o ódio, tu te fechar para o orgulho, tu te fechar para o egoísmo, para a vaidade, para a negligência. Isso nos causa uma repercussão física muito grande. Então, muitos dos casos que a gente tem acompanhado de irmãozinhos que passam por o problema tiveram a sua constituição nessa existência. Mas concluindo a questão 217, né, que diz que o espírito reflete o corpo físico, nós somos o resultado daquilo que trazemos na nossa bagagem. Então, outrora, se tu não tivesses um bom cuidado com o teu corpo físico, negligenciasse ele, porque ele é um veículo que te é emprestado, ele te é emprestado quando lá da fecundação, e tu devolves ele para o todo universal, para o cosmos, ele volta a ser matéria inerte, e ali vai, através da sua decomposição, ele volta a todo um processo natural. A partir dali tu já não comandas mais esse corpo, esse veículo tu deixasse e vai seguir para te preparar para um próximo veículo. Mas é muito importante que a gente entenda que tudo aquilo que tu fez e que tu negligenciou no teu corpo físico, numa existência, ele vai te acompanhar, ele vai lesionar o perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. E com isso, tu poderás, também não é uma regra, numa próxima existência, trazer já, quando do teu nascimento, tu já trazer contigo na tua bagagem determinada sequela. Por isso que se diz, Madeira, que existem muito mais doentes do que doenças. A gente pode afirmar, assim, pelo acompanhamento que faz no campo dessa doença em específico, que ainda é tardia a cura para esta doença. Ainda levaremos
muitos bons anos para adquirirmos a cura para essa doença. Por quê? Porque essa cura, ela tem um cunho, o trabalho da cura, ele tem um cunho, em primeiro momento, pessoal, que seria a prevenção. E quem é que nos dá a vacina preventiva? Somos nós mesmos. Então, à medida em que formos progredindo, evoluindo, atingindo um grau de compreensão, de amadurecimento, nós vamos cuidando mais do nosso corpo físico, nós vamos cuidando mais da essência que é o espírito, e a tendência natural é que a gente não vá constituir sequelas no corpo físico. E com isso vamos ajudar também a ciência e a medicina a encontrarem um meio termo que nos auxilie no controle dessa doença. Mas até que isso aconteça, fruto do que a gente faz com o nosso corpo aí, a tendência é que isso ainda demore bastante. Por mais que a ciência e a medicina lutem, nós judiamos demais do nosso corpo físico, né? Então, Edmilson, o que a doutrina espírita nos esclarece sobre a síndrome de Down? Existe um aspecto na ciência que diz que uma célula apresenta 46 cromossomos em número de 2, numa condição uniforme, igualitária, vamos dizer assim. Neste caso, nesta circunstância, ao surgimento de um cromossomo a mais, que cria um desequilíbrio, seria a trissomia do cromossomo 21, chamada, que é exatamente o desequilíbrio. Para que a gente possa ter uma ideia, uma em cada 500 crianças é portadora de síndrome de Down. Então, é um dado, é um fato interessante e que tem o seu ponto, assim, para que a gente entenda que essa relação ciência e espiritismo, que vem se dando durante muitos anos, parece-nos que de uns anos para cá vem criando uma proximidade muito grande. Hoje, Madeira, para que a gente possa entender, numa universidade do Texas, no Instituto Weinemann, no Iraque, em Israel, em Israel, estudos já comprovaram que a célula ovo, ou zigoto, quando da fecundação, antes da fecundação, ela emite sinais para o espermatozoide masculino para direcioná-lo à trompa de Falópio, para se dar a constituição, no caso embrionária. Gente, olha que coisa maravilhosa isso, porque isso está diretamente ligado ao que o Espiritismo nos ensina. Por quê? Porque se existe uma comunicação, e a ciência já prova que existe essa comunicação, é sinal que existe uma ação inteligente, uma inteligência ali por trás. E o que nos diz o Espiritismo? Todo o efeito inteligente traz consigo uma causa inteligente. Então nós estamos aí a passos largos de assumirmos uma postura através da ciência, e alguns segmentos até já aceitam, da existência do espírito, da influenciação do espírito sobre a matéria. Então, esses irmãozinhos, essas crianças Down, que Madeira é muito importante, eles têm uma facilidade muito grande. A criança Down, ela tem uma facilidade muito grande da compreensão das coisas. E não vamos falar baixinho deles, achando que eles não entendem, porque eles estão entendendo tudo, sofrem até quando são hostilizados pela sociedade, eles estão captando tudo. A dificuldade que eles enfrentam é exatamente da comunicação, por fatores genéticos naturais, mas a compreensão eles têm. Então isso nos leva a entender, dentro dessa lei de causa e efeito,
que a lei de causa e efeito nos mostra? Né? Que ela nos brinda com a saúde e nos pune com a doença. A lei de causa e efeito, não Deus. E a lei de causa e efeito é gerida por quem, Madeira? Por nós. Então, nós somos o reflexo das nossas necessidades. Na questão, eu não estou bem lembrado do número, mas vocês em casa aí deem uma pesquisada, quem tem o livro dos Espíritos, na questão 266, se não me engano, Kardec faz a pergunta aos Espíritos, exatamente voltado a essa relação, não é? Do espírito e da matéria. E qual é a resposta que se tem, qual é a clareza que se tem quando é perguntado a respeito da escolha, da opção, da reencarnação? O que nos diz os Espíritos? Que optamos em função da necessidade. Um corpo físico, ele é escolhido em função da necessidade que temos. Então é lógico que pela necessidade e em função da necessidade nós vamos passar por determinadas situações, onde também nessa questão se pondera a escolha do espírito. Se não seria mais fácil, Madeira, para nós, é uma pergunta que quando estamos iniciando na doutrina espírita a gente se questiona, mas se somos nós quem fizemos as nossas escolhas, não seria muito mais fácil escolhermos as provas mais brandas? Esse questionamento é feito na pergunta 266. O que os Espíritos nos respondem? Que a partir do momento que voltamos a ser Espírito, que estamos numa condição de Espírito, os nossos valores materiais vão perdendo a sua essência. Então, nós somos mais o efeito Espírito. Então, a nossa ação diante das escolhas é diferente. Nos capacitamos em função de expiações que temos o discernimento natural que temos condições de superar. Então, são situações que esses irmãozinhos passam, que estão passando, que não tem nada de culpa, que não tem nada de pecado, que não tem nada de punição de Deus. É simplesmente um processo natural dentro de uma opção, dentro de escala evolutiva, as quais a gente tem que passar. Se não passamos nessa existência, passamos numa anterior ou passaremos amanhã, mas a necessidade de sermos tolhidos de determinados valores em detrimento de outros. Edmilson, essa tua resposta vem de encontro para a próxima pergunta que eu vou te fazer, e que muitos se perguntam: o porquê uns nascem cegos, surdos e mudos, outros sem as mãos, sem as pernas, outros na sua tenra idade já trazem problemas de saúde, enfermidades e deformidades no corpo? Aí eu faço essa pergunta porque vem de encontro com a outra que qual tu respondeu. Exatamente, o próprio esclarecimento que se tem em função da reencarnação, ele nos predispõe a esse entendimento. Toda a dor, toda a situação, todo o revés que nós passamos, ele tem um objetivo. Não um objetivo punitivo, mas um objetivo de crescimento. Quando nós, Madeira, dentro da nossa avaliação, criamos determinados valores em que a gente imagina que uma escolha dessa, uma situação dessa que um irmãozinho possa estar passando, tem a ver com o propósito de termos de sofrer para o nosso crescimento, não é verdade. São escolhas que são punições que são impostas por nós a nós mesmos e em detrimento de todo um contexto de processo evolutivo. Então, aquele irmãozinho que fez aquela escolha, com certeza ele está apto a superá-la. Não tem por que a gente negligenciar uma ideia desse tipo. Ele tem a predisposição de superá-la. E o próprio segmento da reencarnação, que é um dos postulados da doutrina espírita, nos ensina
que a cada um nos é dado conforme a nossa obra, conforme as nossas escolhas. Então, a gente tem que entender como um processo natural, como um processo normal, mas principalmente transitório. A sequela é do corpo, não do espírito. O espírito é íntegro. O corpo é que em determinadas situações vai se apresentar disforme. Aí justamente chegou aqui uma pergunta que vem de encontro exatamente isso que está nos colocando, a pessoa não quis se identificar, faz uma pergunta: o que adoece? É o espírito ou o perispírito? Ótima pergunta. O reflexo, quando estamos encarnados, nós somos alma, né, que é o espírito encarnado, estamos ligados ao corpo físico. O que adoece é a matéria. O reflexo, a matéria é o reflexo do espírito. Quando nós cuidamos de maneira indevida da nossa matéria, isso vai se refletir no perispírito. Então nós vamos lesionar esse perispírito, que para que consigamos a reconstituição dele, às vezes é necessário que numa outra oportunidade a gente venha com determinada sequela física. Usamos demais o fumo, usamos demais o álcool, judiamos muito com o nosso corpo físico. Poderemos numa próxima existência, em função de termos lesionado o nosso perispírito, trazermos no nosso corpo físico uma sequela a ser superada. Mas, na verdade, o espírito é íntegro, é a essência. Os reflexos se dão a título da ação que cometemos sobre a matéria. Aí vem em mente uma mensagem do Espírito Emmanuel, que vem de encontro justamente isso que tu estás falando, né? Quando o espírito é uma pessoa sã, terá um corpo sã. Com certeza. Edmilson, o que esclarece a doutrina espírita sobre a homossexualidade? Madeira, é muito importante, assim, é um assunto muito polêmico, mas que está em evidência. Então nós não podemos de forma alguma nos abster de dar aos irmãozinhos que nos assistem, aqueles que ouvem as nossas palestras, aquilo que diz, aquilo que traduz o Espiritismo. Na questão 202 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta aos espíritos. Na condição de espírito errante, vejam que espírito errante não quer dizer por ser homossexual, é porque ele está na errasticidade. Na condição de espírito errante, qual a melhor escolha a se fazer para uma reencarnação? Um corpo masculino ou um corpo feminino? E o que os espíritos respondem a Kardec? O corpo ou a escolha do sexo não importa, mas sim os contextos aos quais o espírito terá de passar em determinada existência. Então todos nós sabemos que recebemos um corpo masculino ou que recebemos um corpo feminino. Só que esse espírito que na sua essência não tem sexo, ele vai essa é uma das situações, ele ao longo das reencarnações, ao longo das existências que recebe, ele pode receber uma série de situações no que tange a um corpo físico masculino. E de imediato, numa próxima reencarnação, trazer consigo, já num corpo feminino, ainda muitos resquícios. E, por sua vez, numa condição inversa. E isso ele traz consigo, hoje a gente já consegue entender e tratar a homossexualidade como uma doença. Porque o conflito interior que esse irmãozinho passa de se ver e entender que ele sente uma coisa e que o seu corpo físico exprime outra, gente, deve ser de uma dor imensa, imensurável, assim, de se entender o sofrimento que esses irmãozinhos devem ter. Então tem que ser tratados pela sociedade com muito respeito, não com julgamento. Isso é muito importante. Em nada na vida nós devemos julgar, nós devemos avaliar, e sim com procedimentos de avaliação, de compreensão, de entendimento, de sabermos que isso também não se escolhe. São contingências
naturais de um processo, aos quais esse irmãozinho está inserido, e que, via de regra, nós costumamos julgar e apontar a níveis de lesbianismo, né? A níveis muito fortes, sem entendermos a origem, o processo. Então, todos nós, Madeira, sem exceção, trazemos na nossa bagagem fatos a serem superados. Antes de apontar o dedo para um homossexual, para um DOL, né? para um irmãozinho que tem um problema mental, vamos nos lembrar que a gente vem para vencer o orgulho, a gente vem para vencer o egoísmo, a gente vem para superar a vaidade, a gula, a hipocrisia, a avareza, a cupidez. E numa série de vezes a gente acaba sucumbindo, e tenta de novo e acaba sucumbindo. Então, a doutrina nos ensina a não julgar, a apreciar a situação e respeitar. O primeiro passo é nos respeitarmos. Por quê? Porque o respeito é um segmento do amor. E o amor, até que se entenda nos dias de hoje, é a receita mais apurada que nós recebemos em toda a nossa história. E essa receita nos foi dada por Jesus. Então nós só aprenderemos a nos amar à medida que começarmos a nos respeitar como irmãos. E um dos parâmetros para esse respeito é a gente aceitar o nosso próximo como ele é. Claro que existem determinados valores que por vezes temos que nos mostrar contrários, mas com aceitação, com respeito, e principalmente a gente desavaliar e não julgar, porque normalmente quem avalia porque estudou lá atrás, e quem julga aponta o dedo. Então, se a gente estudar o porquê, entender o porquê que uma pessoa está passando por determinada situação, determinada circunstância, a nossa capacidade, a nossa propensão de entendimento será muito maior. Esse é o grande plus, né, o objetivo nosso. Edmilson, a nossa amiga Tereza, ela parabeniza pelo assunto homossexualidade e ela diz assim que está muito bem abordado. Nós agradecemos a Tereza também, a todos os nossos telespectadores, e aqui também o nosso irmão por estar aqui junto conosco. Queremos te agradecer profundamente a tua presença. Claro, muito obrigado, Madeira. Os temas assim foram ótimos, nos deram uma oportunidade assim de plantar uma sementinha nesses irmãos que aqui nos assistiram, e com certeza acho que o objetivo a que nos propomos foi bem entendido. Essa é a nossa proposta, levar a mensagem, esclarecendo, consolando a todos, né? Obrigado novamente, Edmilson. Informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de alegria, sucesso, saúde, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.